Esse rapaz ele respondeu a um vídeo meu e deixa esse seguinte comentário. Meio contraditório. Como Jesus realmente me ama, deixaria de me amar porque sou de tal jeito? Só acho que não deveriam colocar palavras na boca de Jesus. Mas essa daqui é as palavras do próprio Jesus. Em João 14:21 ele diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus deixa muito claro em João 14:21 que quem ama a ele vive um ato de atitude em viver os seus mandamentos. É muito fácil dizer que eu amo Jesus, mas eu não sigo aquilo que está escrito. E não tem como você dizer que acredita em Jesus, mas nega a palavra. Porque o Evangelho é quem revela sobre quem Cristo é e sobre como nós cristãos devemos viver em seguir os seus mandamentos. Então, o meu ego não pode definir os atributos de Deus, e sim a palavra de Deus, e ela deve ser seguida por todos. Então eu lhes pergunto, por mais que você se entenda LGBT, você acha que o Evangelho vai ser diferente para você como os demais, por exemplo? Então concordo em parte, sim, Jesus amaria uma pessoa que se entenda LGBT. Mas Jesus iria dizer que é necessário que ela deve nascer de novo como uma nova criatura. E isso sim, aplicaria em mudar sua conduta sexual para viver o reino de Deus. Então aqui, em Mateus 19, do versículo 4 ao 6, são palavras do próprio Jesus especificando aonde que a sexualidade tem que ser vivida. E envolve uma responsabilidade e administração do nosso corpo em prol da instituição de Deus chamado família. Por isso que aqui diz no versículo 4: e ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará homem pai e mãe e se unirá a uma só mulher, e serão dois numa só carne? Assim não. São mais dois, mais uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus ele especifica onde que a sexualidade deve ser vivida. No casamento monogâmico, homem e mulher, e que a sexualidade é uma bênção dada por Deus, mas existe um mandamento, ali em Gênesis 1:28, que é a procriação. Né? Juntando aqui com Mateus 19, se refere à família e envolve uma responsabilidade de ambos. Né? Então, existe um propósito na sexualidade, e qualquer situação contrária a isso, em envolvimento sexual, fora dessa responsabilidade, é dado como pecado na Bíblia. Tanto para quem é hétero, não seria diferente para alguém que se entenda homossexual, né? Então sim, Jesus ele fala que é necessário que a gente renuncie qualquer área sexual nossa que não venha estar debaixo do propósito de Mateus 19. Porque aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18 ao 20, diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual e todos os outros pecados que alguém comete. Fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo deixa muito claro que qualquer ato sexual fora do contexto do casamento monogâmico, homem e mulher, é pecado. Até para quem comete adultério, fornicação ou qualquer relação para o seu próprio prazer, né? Então, isso tem que ser vivido dentro do casamento. Então, se é pecado para um hétero, não seria diferente para alguém que é homossexual. E qualquer pessoa que se converta ao evangelho e vai ser um seguidor de Cristo, essa pessoa vai ter que renunciar aos desejos carnais e buscar a vida de santidade, que é você se separar para o uso exclusivo de Deus. Então, Jesus ele fala assim, que devemos renunciar a isso para poder viver o reino. Então, se isso é aplicado a pessoas que são heterossexuais, a ter que renunciar aos seus desejos de viver no casamento, não seria diferente com pessoas que são homossexuais, até porque no evangelho não tem nenhum privilegiado, todo mundo tem que seguir a palavra do jeito que está escrito. Talvez você já deve estar se perguntando, né? Mas o hétero pode casar e eu não posso ser feliz? O hétero pode. Ser heterossexual não é garantia de nada. Tem muito hétero aí, 50, 60 anos dentro da igreja e não casou ainda.
Então, o casamento não é um privilégio para quem é hétero, o casamento é um propósito, né? Então, ser heterossexual não vai te garantir nada. Talvez o ponto a se analisar aqui é só isso. A quem você quer prestar culto? A si mesmo, aos seus próprios desejos? Ou você vai abrir mão de si mesmo para colocar Jesus em primeiro lugar e prestar culto a Ele e à palavra dele? E renunciar ao seu próprio eu e viver uma vida de intimidade com Deus? Porque a santidade está aplicada a todas as pessoas, por mais que você se entenda até homossexual. Se você quiser ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo, você vai ter que precisar buscar aí a santidade. E isso implica em várias renúncias na vida da gente, não só na questão da sexualidade, mas sim dependendo do propósito que o Senhor Jesus tem na sua vida.